Oi, gente, eu sou a Letícia, estudante de Ciências Biológicas da UFJF, participo do Laboratório de Genética e Biotecnologia, onde, junto com a Caroline e o Matheus, e orientados pelo professor Marcelo, desenvolvemos esse trabalho chamado A Predição de Viabilidade Físico-Química e Imunológica de anti-L1-beta para a expressão em plantas. Então, no nosso trabalho, a gente quer prever algumas características de um biofármaco, que são medicamentos obtidos por algum processo biológico. Pode ser, por exemplo, uma planta ou um animal geneticamente modificado para expressar um princípio ativo. Geralmente, esses medicamentos têm um valor mais alto em relação a outros fármacos comuns no mercado, por causa da forma em como eles são produzidos, né? As plataformas geralmente usadas são as de células animais ou bacterianas, porém as bacterianas são mais baratas, mas têm um limite, que é o nível de complexidade da molécula que você consegue expressar. Já nas plataformas animais, né, de células de mamífero, que geralmente são as mais usadas, tem um custo muito maior, apesar de não ter o limite da complexidade da molécula. No nosso trabalho, a expressão vai ser feita em plantas, justamente porque é uma alternativa às duas opções muito usadas hoje em dia. Ela não tem o limite da complexidade da molécula e tem um custo menor em relação às plataformas animais. Então, o nosso princípio ativo a ser expressado na planta é um anticorpo monoclonal, anti-L1-beta, que é um inibidor de interleucina 1, que é um grupo farmacológico envolvido na regulação imune de diversas doenças. É uma citocina pró-inflamatória, que está envolvida em alguns fenômenos do corpo, como a tempestade de citocinas, que é uma cadeia de citocinas como a IL-1, que aumenta a resposta inflamatória do nosso corpo, o que pode agravar os sintomas de algumas doenças, é o caso da Covid-19. Os sintomas são agravados por causa desse aumento da resposta inflamatória do nosso corpo. Então, sabendo disso, dessa relevância que a IL-1 pode ter em diversas doenças, como reumatoides e até mesmo o Covid, por ter a tempestade de citocinas, aumentou a relevância de se estudar a IL-1 e fazer anticorpos monoclonais dessa molécula. Além disso, a gente quer reduzir o custo de biofármacos usando a planta para expressar esse princípio ativo. Então, a gente avaliou os índices químicos e a capacidade de ativar a resposta imunológica do fragmento de anti-L1-beta feito no nosso laboratório também, para dar prosseguimento à expressão dele. Então, a gente pegou a sequência do fragmento que a gente fez, que é do tipo single chain FAB, que é, então, uma cadeia que tem a parte variável, né, tem um tamanho reduzido da partícula ativa para aumentar a penetração do anticorpo após a administração. Ela tem duas partes constantes e é formada por um linker e uma cauda de histidina. A referência usada para esse anticorpo monoclonal foi um já no mercado hoje, que é o canakinumab. Ele foi escolhido por ser relacionado a diversas doenças, principalmente doenças reumáticas, e tem um nível de complexidade maior em relação a outras opções que a gente tinha para expressar em plantas. Então, ela apresenta um custo-benefício melhor, além da anti-L1 ter uma literatura maior disponível para pesquisa. Então, a gente pegou a sequência desse fragmento que a gente fez, otimizou o códon dele e colocou no ProtParam para analisar os índices físico-químicos e no Outpred para verificar a genicidade e a presença de epítopos. Então, no ProtParam, a gente obteve o ponto isoelétrico, que é em que pH a nossa molécula vai ter a carga neutra, que foi 7,33, que é um valor próximo ao que a gente precisa, que é o do sangue. O pH do sangue é de 7 a 35 a 7,45. Então, o pH é ótimo. A meia-vida in vitro e in vivo, a in vitro de 1 hora e a in vivo em Escherichia coli de maior de 10 horas, que mostra pra gente que esse é o tempo que ela demora para a concentração cair pela metade, ou seja, é uma taxa de degradação baixa. Importante para fármacos mais caros, né, porque reduz a quantidade de remédios que precisa tomar no intervalo pequeno, então o intervalo se torna maior. O índice alifático, que mostra para a gente a estabilidade em diversas temperaturas. O resultado foi de 65,01, que mostra a estabilidade dessa proteína em diversas temperaturas. E, por fim, a hidropaticidade média, que mede a solubilidade dessa proteína na água. O resultado foi menos 0,384, que mostra que a proteína é hidrofílica, ou seja, ela é solúvel em água. No Outpred, a gente fez a predição para epítopo de GE da sequência, não foi encontrado nenhum experimentalmente comprovado, e para os demais
foram usados para alergenicidade, também nenhum deles acusou alergenicidade. Então, os resultados que a gente obteve foram muito satisfatórios, porque permitiu a gente concluir que o nosso anticorpo monoclonal tem algumas das principais características que um bom biofármaco tem que ter, que é a estabilidade em pH e temperatura, ser não alergênico, ter uma baixa taxa de degradação, né? E ser solúvel em água. Isso permitiu a gente dar prosseguimento à pesquisa para desenvolver um vetor para expressar na planta e também dar uma esperança para reduzir o custo do biofármaco, né, utilizando a planta e facilitar o acesso a esse tipo de medicamento. Então, essas foram nossas referências. Muito obrigada pela atenção de vocês e obrigada ao Laboratório de Genética e Biotecnologia.